Oi gente, tudo bem com vocês? Natália Sol aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um tutorial daqueles que vocês amam, sem molde, super fácil de fazer, de interpretar, que vai ser o tutorial dessa saia toda no tecido Vichy, nessa viscose que está maravilhosa da loja do Toto aqui em Sorocaba. A gente vai precisar de botões, linha na cor do tecido que você for usar, sempre a sua fita métrica, tesoura. A gente vai precisar também de entretela de malha, é uma entretela maravilhosa que vai dar estruturação nas partes que a gente precisa da peça. E os calcadores de fazer casinha de botão e de pregar botão. E claro, muito importante, o nosso tecido. Eu tenho aproximadamente aí 1,10 m de viscose, ela está dobrada, vocês podem ver aí ourela com ourela, então eu tenho o sentido da largura e do comprimento dela. Eu vou pegar e vou medir da minha cintura em direção até o chão, mais ou menos, qual é o comprimento que eu quero para a saia. Eu medi a minha e cheguei no comprimento de 80 centímetros, que é um comprimento mais midi. Então, eu vou pegar e vou medir esse 80 centímetros, deixo aí mais ou menos uns 3, 4 centímetros para poder fazer os acabamentos de barra e faço o corte desses 80 centímetros no sentido do comprimento do meu tecido. Então, sempre se atentem a esses detalhes de comprimento e largura de tecido. Reserve essa parte, pois essa será a parte da saia, a parte principal. E agora a gente vai precisar cortar o outro retângulo, que vai ser o retângulo do cos, que é a nossa cintura. Para isso, a gente vai tirar a medida exatamente da cintura, ou seja, que é a menor circunferência na parte abdominal. Com essa medida, que no meu caso ali deu 65 centímetros, eu vou acrescentar mais 4, tá? Eu cometi aí um erro e eu gravei o tutorial para vocês acrescentando apenas mais 2 centímetros, mas você vai acrescentar 4 centímetros. Esse retângulo, então, vai ter a sua cintura mais 4 na parte maior e a parte menor ali desse retângulo vai ter 6 centímetros. Ele vai ser dobrado depois, esse retângulo, para formar o cos. Então, ali no meio seria considerado a dobra desse tecido. Então, você vai ter esse retângulo pela sua cintura mais 4 por 6 centímetros. Então, corte esse retângulo no seu tecido, na sua viscose, e você vai cortar esse retângulo também na sua entretela de malha, pois a gente vai depois colar essa entretela a essa parte do tecido para que o nosso cos fique bem estruturado. Essa é a entretela de malha. Ela é super maleável e ela já dá uma estruturação super legal para esses tecidos planos mais finos. Da mesma forma que nós cortamos a entretela de malha para o cos, nós vamos cortar dois retângulos de entretela de malha para estruturar a parte onde vamos fazer os botões, onde vamos colocar casinhas de botão e pregar botão. Então, vocês estão vendo aí, eu cortei 2 tiras de entretela de malha com o mesmo comprimento que eu defini para a saia, o mesmo comprimento que eu cortei de tecido, eu vou cortar a entretela de malha, só que agora por 2 centímetros de largura. Agora a gente vai começar a aplicação da entretela no tecido. Atentem-se que se vocês sentirem no toque, tem uma parte lisa e uma parte áspera da entretela. A parte áspera é sempre a que vai ficar em contato com o tecido, porque é onde ela é colante. Para aplicar essa entretela na parte onde a gente vai colocar os botões, a gente vai deixar 1 centímetro de afastamento da extremidade e daí então passar o ferro para aplicar e colar essa entretela. Vocês já vão entender por quê. Com a parte áspera em contato com o tecido, eu passo o ferro por cima do tecido para ele não grudar na entretela e ele já vai automaticamente grudando, colando esse tecido na entretela que está embaixo. Então, sempre a parte áspera da entretela, vocês vão sentir no toque, ela deve estar em contato com o tecido. Na extremidade, onde será nossas casinhas e botões, a gente vai aplicar a entretela dessa forma. A gente vai deixar 1 centímetro de afastamento e daí, então, a gente vai passar o ferro e vai prender essa entretela. Essa dobrinha de 1 centímetro é para o acabamento que a gente vai fazer. Então, a gente vai, a entretela já está colada, a gente faz essa dobrinha de 1 centímetro e vai passando o ferro ao longo de toda essa extensão do comprimento da saia, que vai ser a parte central da nossa saia.
Após fazer, então, essa dobrinha de 1 centímetro sobre a entretela, a gente vai fazer a segunda dobra, que é de 2,5 centímetros. E daí, então, a gente vai passar o ferro novamente e vai vincar, deixar bem marcadinha essa segunda dobra, que é a dobra que já vai finalizar esse acabamento da parte da frente, para que depois a gente possa fazer as casinhas de botões de um dos lados e aplicar os botões no outro lado. Agora que a dobra já foi marcada no ferro, eu alfinetei essa dobra ao longo de toda a extensão dela, para que seja mais segura a minha costura na hora que eu for na máquina. Então, eu vou alfinetando para deixar bem seguro, ó, já fiz dos dois lados o acabamento. Como eu falei, um dos lados vai ser pra gente fazer as casinhas de botões, e no outro vai ser pra gente pregar o botão. Então, você coloca alfinete ao longo de toda essa extensão, que te dá mais segurança na hora de passar a costura reta na máquina. E agora você vai passar a costurinha bem na extremidade daquela dobrinha que a gente fez, como se fosse um pesponto. Uma costurinha bem fininha na extremidade. Esse é o resultado após passar a costura. Agora que já fizemos o acabamento na parte central da saia, que corresponde às nossas casinhas e botões, a gente vai fazer o acabamento da barra da saia, que é simplesmente uma dobrinha dupla que a gente vai fazer ali na extremidade ao longo de toda a extensão do comprimento. Esse é o resultado da barrinha, a barrinha dupla que a gente dobra e passa uma costura reta. É super simples e ficou um acabamento muito bonito, aqueles acabamentos ótimos para fazer na máquina doméstica. Agora a gente vai começar a fazer o acabamento do cos. A gente já colou o retângulo de tecido ao retângulo de entretela. Agora a gente vai fazer uma dobrinha de 1 centímetro em um dos lados desse retângulo e vai passar bem marcadinho com ferro ao longo de toda essa extensão da parte maior do retângulo. Agora a gente vai dobrar esse retângulo dessa forma, na lateralzinha, ó. A gente vai deixar 1 centímetro afastado da extremidade do outro lado, e daí vai passar uma costura reta unindo essas pontinhas laterais. Estão vendo? Eu dobrei ao contrário e deixei 1 centímetro ali afastado, e daí então passei a costura reta na máquina, unindo essas laterais para fazer o acabamentinho da extremidade desse nosso cos. Após fazer essa costura, tem o truquezinho da tesoura, que você faz um cortezinho na diagonal, para que a hora que você virar esse acabamento, ele fique com a pontinha bem certinha, para ficar esse acabamento central da saia, esse efeito bonito na cintura. Olha como essa saia é intuitiva, né? Já fizemos os acabamentos onde vai ser a casinha de botão, onde pregaremos o botão, já fizemos a barra da saia. Agora a gente precisa fazer com que essa parte onde eu tô mostrando aí franzindo se encaixe no tamanho que a gente definiu para o cos. E para isso a gente vai precisar franzir o nosso tecido. Para franzir, a gente vai passar 2 costuras retas, afastadas mais ou menos 1 centímetro uma da outra, essas 2 costuras ao longo de toda essa extensão que vai ser a nossa cintura. Então, você vai na máquina, vai começar a fazer a primeira costura sem dar o retrocesso, e você vai fazendo essa costura ao longo de toda
essa largura do tecido que vai contornar a nossa cintura. Chegando ao final, ali próximo da outra parte que a gente estruturou com entretela, você também não dá o retrocesso, deixa o fio solto, o fio que você for cortar. Agora você vai fazer uma outra costura, que é a segunda linha de costura, também passando por toda essa extensão. E também finalizo sem dar o retrocesso, só tiro ali o meu tecido da máquina, corto o excesso ali de linha e agora eu vou identificar as duas linhas que estão na parte da frente desse tecido, que estão aí voltadas para a parte certa da minha saia, né, que é o lado certo quando eu for vestir a saia. Vou identificar aí essas duas linhas, vou segurá-las juntas e daí então eu posso começar a franzir o meu tecido segurando essas duas pontinhas de linha. E daí eu tenho um franzimento super bonito ao longo de toda essa extensão de forma super distribuída e regular. Faço isso então, vou franzindo de forma intuitiva mesmo, distribuindo mais ou menos igual, né? Você vai distribuindo, você vai sentindo como esse tecido vai sendo distribuído ao longo de toda essa linha de cintura, até que essa metragem franzida esteja com a mesma metragem que você precisa para se encaixar dentro desse cos, que é o cos que a gente já fez o acabamento, já aplicou a entretela, já marcou com o ferro, já fez a dobrinha de 1 centímetro. Então, você vai franzindo até alcançar essa medida desejada. Medida desejada alcançada, agora a gente vai pregar esse cos à saia, exatamente como vocês estão vendo eu fazer aí no vídeo. Vocês vão colocar essa dobrinha que ficou para fora, né, essa abinha, na verdade, que ficou para fora do nosso cos, e você vai aplicando ela aberta assim mesmo a toda essa cintura da saia. Vai colocando alfinete o máximo que você puder ao longo de toda essa extensão, para depois você fazer a costura. A costura vai ser assim, a gente vai começar ali no cantinho, eu aproximei aí melhor para vocês verem. A gente vai começar aqui nesse cantinho e vai fazendo uma costura com a medida do calcador mesmo, de 1 centímetro, até chegar na outra ponta, na outra dobrinha. Feito isso, agora vocês vão ver a mágica acontecendo. A gente vai embutir toda essa parte dessa costura que tá sem acabamento e tudo mais para dentro dessa abinha. Então, vai ficar tudo escondido. A gente vai alfinetar também ao longo de toda essa extensão e passar uma costura para finalizar esse acabamento, que vai ficar muito bonito. Esse é o resultado, então, após o fechamento. Olha como ficou todo embutido, esse franzido junto ao cos. Agora é hora de colocar os botões. Essa aula não vai ser específica sobre botão, mas eu vou adiantar para vocês que os botões estão afastados 7 centímetros um do outro. E a gente vai aplicando, você pode aplicar até o comprimento que você deseja. Pode ser até o final do comprimento ou só até uma parte. Vou preparar um material para vocês sobre como fazer as casinhas de botões com esse calcador que eu considero um dos melhores, é o melhor, é o que eu mais utilizo. Você tem que tirar o calcador padrão que vem com a sua máquina, aplicar esse calcador e fazer todos os ajustes. Você coloca o botão para poder definir o tamanho da casinha, é super legal. Você regula o ponto, coloca no ponto certo para caseado e fica muito incrível esse acabamento. Prontinha, a nossa saia está pronta, maravilhosa, sem molde. Vocês viram que foi um único retângulo grande e um retângulo menor. Se transformou nessa saia super versátil, que você pode usar muito em qualquer estação do ano. Faça de várias cores, use e abuse aí da criatividade. Tenho certeza que vocês vão conseguir reproduzir essa saia com todo capricho, com todo cuidado na sua máquina doméstica. Tá aí mais uma opção de peça também para quem costura e comercializa algumas peças, já tem o seu ateliê, tá aí uma ótima opção. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que tem muito conteúdo bacana por lá. Curtam esse vídeo,
ativem a notificação e não esqueçam de se inscrever no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestões podem deixar aqui embaixo nos comentários.